Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar por que nós estamos encarnados. Já pensou sobre isso? É um assunto que muita gente se questiona, né? Por que eu estou aqui? Por que eu preciso vivenciar tudo que eu tenho vivenciado? Lá no centro onde eu tenho feito os nossos trabalhos, alguns espíritos amigos têm nos orientado, nos provocado várias reflexões, né, sobre essa percepção. E eu resolvi trazer um pouco desse assunto aqui para a gente bater um papo junto e ver se a gente chega num consenso, né, entre cada um na sua divisão, cada um na sua evolução, porque cada um veio aqui para fazer alguma coisa, mas vamos refletir junto aí sobre quais são os aspectos que nos fazem estar aqui encarnados nesse mundo. Este é o Papo de Corredor, eu sou o Johnny Lago e eu espero que todos sejam muito bem-vindos. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem percebido, que eu tenho percebido principalmente e refletido muito, é sobre a questão consciencial, né? As entidades têm vindo falar muito sobre isso, que a gente precisa expandir a consciência, que a gente precisa ter uma consciência mais expandida, que a gente precisa perder preconceitos, perder uma série de coisas que são naturais aqui do nosso dia a dia na Terra, né? Então, a gente muitas vezes convive com essas coisas no nosso dia a dia e a gente passa muitas vezes a achar natural. E aí quando a gente é muitas vezes colocado à prova, né, para que a gente possa refletir, isso tem acontecido muito comigo, a gente começa a perceber que nem tudo é tão natural assim e que muitas vezes a gente não observa os nossos atos, os nossos direcionamentos e que muitas vezes podem estar colocando a gente em caminhos que não seria o ideal para o motivo da nossa encarnação. Então, quando a gente para pensar o porquê da nossa encarnação, o Espiritismo nos traz, né, que a gente está aqui para evoluir, para se desenvolver enquanto seres de consciência, né, não seres físicos, mas os seres espirituais, e que a gente vai aos poucos, a cada encarnação, evoluindo, aprendendo e se desenvolvendo, para que muito provavelmente, talvez milênios, mas a gente possa chegar em uma condição angélica, né, que são as evoluções maiores aí que nós temos consciência aqui do nosso plano terrestre. Então, o fato de nós estarmos aqui, a gente já sabe que é um aprendizado e que a gente já sabe que muitas vezes a gente vem tanto para aprender quanto para colaborar, né, com o desenvolvimento das outras pessoas, assim como Jesus já falava para a gente que a gente precisava amar uns aos outros, é exatamente isso, um que aprendeu a amar um pouco mais, auxilia e ensina, talvez por exemplos, talvez por palavras e tudo mais, mas sempre orientando e ajudando um ao outro até que todos nós, na mesma categoria, comecemos a evoluir e aí a gente vai se desenvolvendo e vai crescendo o nosso planeta, né? Também já ouvimos dizer que o Chico Xavier, né, trouxe o assunto de transição planetária, de que nós estamos evoluindo. Hoje tem livros diversos aí falando sobre este assunto, porque nós estamos muito provavelmente em uma escada evolutiva e estamos neste momento de transição da evolução, o que vai nos ajudar muito mudando a nossa consciência mudando, está mudando também a energia do planeta, a forma como a gente vai vivenciar os nossos dias aqui na Terra. Então já estamos também num processo evolutivo crescendo a cada vez mais. Não dá nem para saber a quantas encarnações nós já estamos aqui, talvez já vivemos até períodos antes de Cristo, talvez já vivemos até períodos muito antes disso, então é difícil saber o quanto nós estamos vindo e voltando. E aí, se a gente olha para trás e vê tantas encarnações nos quais nós já estamos, e sabemos que muitas vezes, se estamos encarnados, é porque ainda precisamos aprender, porque ainda somos imperfeitos, ainda temos muito a colaborar e a aprender, então sabemos que também temos muitas encarnações daqui para frente, né? As entidades lá costumam nos dizer, para que a gente possa escolher não precisar encarnar mais, é preciso um passo muito alto da evolução e que dentro lá da nossa estrutura, que somos em 20 e poucos trabalhadores, nenhum de nós lá está nesse processo ainda de única encarnação. Ou seja, a gente trabalha, a gente se doa, estuda muito, mas a gente está longe ainda desse aprendizado e a gente tem que ter consciência disso. Ou seja, se estamos aqui, temos que fazer alguma coisa. Podemos reduzir os nossos processos de encarnação? Sim, podemos reduzir à medida que nós vamos aprendendo aquilo que viemos aprender e fazendo aquilo que viemos fazer. Mas aí
chegam as coisas do mundo, né, que são muito complicadas. Opa, eu não sei por que eu estou aqui, mas eu sei que eu tenho que fazer alguma atividade e eu sei que eu tenho que aprender alguma coisa. Mas a gente precisa olhar o que nós estamos fazendo para a gente poder entender se isso faz sentido dentro do nosso processo encarnatório ou não. Porque se a gente não sabe o que a gente está vivendo, a gente também não sabe, não consegue parar para analisar com lógica se eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo aquilo que eu vim fazer e tentar, inclusive, descobrir qual é o meu potencial, como eu posso colaborar com a evolução do mundo, ou das pessoas que vivem no meu entorno, ou o meu próximo que eu encontro na rua, seja lá o que for. Se nós estamos aqui para evoluir e ajudar a evoluir, a gente precisa direcionar a nossa vida, a nossa encarnação, para algo que faça um pouco deste sentido. É claro que a gente fala precisa pelo objetivo de evolução, mas a gente não é obrigado, assim como todas as entidades nos orientam, nós temos o livre-arbítrio, a gente pode ficar nessa roda encarnatória por muitos e muitos séculos, muitos milênios. A gente só vai evoluir quando a gente quiser realmente aprender e a colaborar com o que nós precisamos. Então, nada é obrigatório, mas o mais importante, para aquelas pessoas que querem aprender, né? Eu ouço muito e eu também muitas vezes penso em, chega, não quero mais encarnar, não aguento mais isso aqui, não aguento pagar boleto, não aguento vivenciar e ver as coisas do mundo aqui, eu não quero mais encarnar. Quando a gente pensa assim, é claro que a gente está cansado por diversos motivos, mas a gente tem que entender que a gente precisa então fazer o máximo que a gente puder, né, para evoluir as pessoas e aprender o máximo que a gente puder para que nós possamos evoluir, para que a gente possa realmente sair desses ciclos encarnatórios. A gente olha para trás e vai ver a gente brigando por tudo. Muitas vezes a gente briga porque a gente quer estar certo, a gente briga por cargo, por posições, a gente briga por religião, a gente briga por futebol, a gente briga por opção dos outros, e aí a gente entra lá, a cor de roupa, opção sexual, o que o outro pensa, como o outro pensa, o que o outro faz, como o outro faz, se o outro viaja demais, se o outro viaja de menos, se um come carne, o outro não come carne, se um bebe demais, o outro não bebe demais, e por aí vai. Então a gente começa a brigar e defender posições que muitas vezes não tem feito sentido com relação às duas coisas que nós tivemos que vir aqui, aprender e ajudar a desenvolver, ou seja, não faz sentido a briga não nos leva a lugar nenhum. Discordâncias e conversas e evoluções sim, mas a briga por si só não faz sentido. E a gente vivencia isso o tempo inteiro. Eu digo a gente porque eu vivencio e eu tenho certeza de que cada um de vocês aqui também brigam, se discutem, se desentendem com alguém, sempre por coisas que, se você for olhar a raiz da ação, ela não tem importância nenhuma. Né? E muitas vezes a gente se magoa, cria uma energia negativa, acumula obsessões aí ao longo da nossa vida, sendo que a gente não precisaria nos envolver nesta energia. Outra coisa que a gente vê muito é crítica, né? A gente critica tudo o tempo inteiro, e aí acaba muitas vezes conectando exatamente por conta da briga. Antes da briga vem a crítica. Então é a crítica pelas mesmas coisas, pelas escolhas dos outros, pelo que os outros fazem, como o mundo funciona, pela política, e aí por aí vai. São tantas coisas que a gente critica a roupa que a pessoa está usando, o corte de cabelo que ela fez, e por aí vai. São tantas coisas sem sentido dentro de um processo evolutivo e consciencial, e a gente não percebe porque a gente vive no automático do dia a dia, no automático da cultura que nós fomos inseridos. Então, se a gente não para prestar atenção nessas coisas e começa a cortar essas coisas, e eu digo todas essas porque os espíritos lá que nos orientam têm vindo falar muitos sobre essas questões. Parem de perder tempo, né, com estas coisas, porque o tempo de vida de vocês aqui é curto, vocês precisam encontrar o que vieram fazer aqui e desenvolver aquilo que vieram aprender e o que vocês vieram colaborar. Não percam o tempo que é precioso de encarnação de vocês. Então a gente acaba tendo que parar do automático da vida e começar a olhar e fazer as escolhas corretas. Puxa, eu não vim aqui para isso, eu não vim aqui para aqui, eu não vim perder tempo falando do outro, olhando para o outro, criticando o outro. E aí a gente começa realmente a se desenvolver enquanto consciência. Outra coisa que a gente percebe bastante são os apegos, né? A gente se apega a tudo, a gente se apega às pessoas, a gente se apega aos bens materiais, a gente se apega
às nossas posições, a gente se apega a tudo e isso gera as críticas que geram também os nossos desalinhos, as nossas brigas. Então, o apego eu tenho percebido também que é uma das coisas que a gente precisa trabalhar muito na gente. Outra coisa que a gente tem visto é a transparência, né? Por tantas essas energias que a gente se ofende muito, a gente critica muito e a gente faz isso constantemente. Por conta de nós fazermos, nós sabemos que o outro também faz. Tem um ditado que fala assim: não sente numa mesa onde todas as pessoas falam de outros, porque quando você levantar, com certeza você será o criticado, né? Então, quando a gente faz isso, e é natural nosso, a gente sabe que as outras pessoas também fazem. E aí a gente começa a ter formas que não sejam transparentes. Então a gente já não fala mais as coisas com tranquilidade, né? Se a gente sente algo ruim, algo que não foi legal, a gente não tem mais coragem de falar para as pessoas. Muitas vezes a gente tem medo, né, de assumir as nossas crenças. Por exemplo, tem tantas pessoas que têm a sua preferência religiosa ou não, e às vezes não pode abrir, né, aquilo que acredita, aquilo que segue, aquilo que faz bem para ela, por medo de crítica dos outros e por aí vai. Ou seja, a gente vivencia muitos dramas que são desnecessários, porque a gente tem que entender aos poucos de que tudo que nos leva para o bem e que nos faz bem e não prejudica o outro, não está tão errado assim, né? Então, puxa, se alguém escolher uma religião que não faz sentido para mim, mas ela está feliz e ela não está fazendo mal para ninguém, qual é o problema? Ela está se conectando com o divino da mesma forma. Então a gente precisa, né, de largar esses julgamentos, essas questões e procurar aquilo que nos faz bem. Questão profissional, por exemplo, a gente se desgasta muitas vezes trabalhando, muitas vezes em trabalhos que a gente não suporta, então a gente passa a vida se sentindo mal para conquistar muitas coisas que a gente mal vai usar e quando a gente morrer a gente não vai levar. Ou seja, também uma perda de tempo muitas vezes não faz sentido. Tem uma entidade que recentemente veio falando para a gente lá que a gente compra cada vez veículos, né, para eles, cada vez maiores, para cada vez mais pessoas sozinhas. A gente compra casas cada vez maiores para casais, porque não se constrói mais tantas famílias. E a gente sempre vive, né, compra roupas caras e a gente não pode repetir roupa porque a sociedade julga se a gente está fazendo alguma coisa nesse sentido, ou seja, a gente vive uma vida sem sentido e sem o padrão consciencial. Então a gente tem que tomar muito cuidado para isso. É claro que a gente não vai deixar de consumir a nossa casa, a gente não vai deixar de ter os nossos bens, mas o que eles falam é para a gente entender os excessos e o objetivo do porquê nós estamos aqui. Porque vir para cá acumular bens, a gente pode, não tem problema nenhum. Nós vamos morrer e deixar todos eles aqui. Dali 100 anos, talvez aquilo tudo que a gente acumulou nem exista mais. Ou seja, perdemos uma encarnação só acumulando, e muitas vezes a gente não fez o objetivo daquilo que nós viemos resolver. Então uma das coisas que faz a gente refletir será que é isso, né, que a gente veio fazer aqui na Terra? Será que é isso que nós viemos vivenciar aqui na Terra? A gente precisa entender que as nossas descobertas são sempre únicas. A minha encarnação é diferente da sua, que é diferente do outro, que é diferente do outro. E a gente precisa, não existe uma resposta certa, uma receita de bolo. Muitas vezes, né, as entidades dizem que a resposta está dentro de nós, está dentro do nosso coração. O que é que move a gente, o que é que nos faz sentir que nós estamos no caminho certo. Eu costumo dizer, pensando aqui sempre comigo, que a gente tem 3 aspectos que me ajudam bastante a saber, né, me nortear ali do que eu vim fazer. Eu tenho que perceber que existe a impermanência, né? Nada é permanente nesse mundo. Às vezes a gente se apega muito nas coisas, a gente não quer que as coisas mudem, a gente não quer que as pessoas morram, a gente não quer que as coisas se alterem, que as coisas modifiquem, e na verdade nada, inclusive nós somos impermanentes. A gente nasce, se desenvolve, modifica a vida inteira e a gente vai chegar no final e vai desencarnar, vai deixar o corpo físico e mudar de estado, inclusive. Ou seja, a gente tem que aprender a lidar com a impermanência, né? Soltar os apegos. As pessoas morreram, ótimo, faz parte da vida, a gente tem que ficar feliz porque essa pessoa está seguindo um outro passo da evolução dela e muito provavelmente ela deve retornar aqui na Terra
pode esperar o tempo que a gente vai retornar para retornar e continuar evoluindo junto, pode encarnar depois, pode encarnar antes, ou seja, mas tudo é impermanente, a gente não está aqui na vida para ter coisas físicas estáticas, né? Então a gente precisa entender isso. Outra coisa é o desapego. Se a gente aprende a entender que a gente tem que desapegar da nossa vaidade, a gente tem que, e quando eu falo vaidade, não é a questão estética, né, que a gente tem muito, isso também, né, o exagero e o vício nisso nos aprisiona, e a gente não precisa disso. É claro que eu tenho que cuidar da minha aparência, claro, eu não vou ficar, a gente não precisa se largar, mas a gente não precisa se apegar demais a ela. A gente não precisa se apegar aos bens, a gente não precisa se apegar às coisas do mundo, porque o que está aqui é para a gente utilizar, para a gente ter conforto. Sim, a gente tem que procurar dar o melhor para a nossa família, mas a gente não tem que viver em função disso. O objetivo da nossa vida não é este. Recentemente a gente teve uma elucidação de um espírito que nos trouxe de uma forma bem simples o que seria o nascer, o morrer e onde a gente se perde, né? Ele falou assim, você sai aqui da cidade, né, e precisa se transportar para o litoral, você vai ter várias coisas no caminho. Ele falou que a gente vai ter ali que abastecer o carro, né, o veículo com o qual nós estamos indo, a gente tem que pagar o pedágio, a gente tem que parar muitas vezes para comer, se a distância é longe, a gente tem várias coisas que vão acontecendo no nosso trajeto que a gente precisa tirar o foco que é do ponto A ao ponto B e que a gente vai ter que se mudar o caminho ou fazer uma coisa ou outra, pode pegar um acidente, cair uma barreira e a gente vai se desenvolvendo, mas o nosso objetivo é sempre o mesmo, ir para o litoral, sair da cidade e ir para o litoral. O que ele diz é que a gente se apega nessas coisas que são entre o trajeto e a gente esquece que era para ir para lá. Então a gente vai para o posto de gasolina, a gente para comer, olha o céu, vai fazer outras coisas, aí lembra que precisa pagar o pedágio, então vai pegar o dinheiro do pedágio, aí paga o pedágio, aí precisa fazer outras coisas e aí se perde na paisagem e não lembra do final, que é o ponto de chegar até o local onde a gente ia. E aí, por conta disso, se a gente perde todo o tempo da nossa vida, da nossa encarnação nessas coisas do mundo sem fazer o nosso objetivo final, é onde a gente muitas vezes desencarna e não faz aquilo que a gente veio fazer. É difícil de saber, mas a gente tem que olhar para dentro. Onde estão os meus potenciais? O que realmente me faz feliz? O que me faz entender que eu preciso soltar, né, as coisas que me prendem aqui no mundo? O que me prende, né? O que me faz girar uma energia que não é positiva? Se a gente não fizer essas reflexões ao longo do nosso dia a dia, muitas vezes a gente vai ficar preso aí nessa energia e na tal da roda de Sansara, né, que é a roda que os budistas falam ali, que são exatamente os ciclos de aprendizado e desenvolvimento e evolução da nossa consciência. Ou seja, a gente precisa necessariamente evoluir e a gente vai evoluir, né? Não tem como não ter evolução nos processos reencarnatórios, porque ou a gente aprende pelo amor, né, como as entidades falam, ou pela dor. Ou seja, ou a gente se esforça para aprender dentro de um processo evolutivo, que não é fácil, precisa muita disciplina, muita atenção, muito empenho, ou a gente vai viver de outra forma também que não é fácil, né? Que vai pela dor, pelos aprendizados, pelas perdas e por tantas coisas. Uma pessoa que é apegada demais em família, muitas vezes vem encarnações sem família nenhuma ou cheia de família e todo mundo vai morrendo e a pessoa vai ficando, para aprender exatamente que essa impermanência é natural e a gente tem que aprender isso. Então, quando a pessoa começa a entender isso, começa a se desenvolver, a consciência muda e a gente começa a entender as coisas de outra forma. A gente precisa necessariamente começar a refletir sobre isso. As entidades falam que está no momento, né, da gente poder refletir, talvez até por conta dessas transições aí no qual nós estamos passando, e a oportunidade que a gente tem de vida não pode ser desperdiçada. A gente tem que utilizar o tempo que a gente tem aqui na Terra da melhor forma possível. O outro item é a infinitude, né? Nós somos infinitos, então significa que eu vou morrer aqui, o físico, mas o meu espírito permanece, eu vou encarnar mais 200 anos, 800 anos, 1000 anos e eu vou continuar existindo, porque o físico se renova, eu nasço de novo, ganho mais um físico, desencarno, ganho outro físico, ou seja,
Então, se eu também não estou conseguindo encontrar o meu caminho, não encontro o meu objetivo, a única coisa que a gente não pode esquecer é de que a gente precisa nos tornar seres humanos melhores, e isso precisa ser compartilhado, isso precisa ser colocado para outras pessoas, e cada um de nós vai aprender no seu tempo. E exatamente por isso nós somos infinitos, nós vivemos numa infinitude, a gente vai vir, voltar. Então aquelas pessoas que também não querem se desligar do apego, não querem se desligar do mundo, não cabe a nenhum de nós a forçar, a fazer com que elas tomem as decisões que nós queremos. Nós não estamos aqui para controlar ninguém. Muitas vezes também a gente quer que o outro seja como nós queremos que ele seja. A gente fica querendo mudar o outro, mas muitas vezes a gente não consegue mudar nós mesmos. Então nós estamos aqui para mudar a nós mesmos, ajudar os outros a encontrarem os seus próprios caminhos com as nossas experiências, entendendo que nós não sabemos nada, né? Tudo que eu estou dizendo aqui são as minhas percepções, como eu falei lá no começo, sobre o que eu tenho aprendido e o que eu tenho refletido. Não significa que é certo ou errado, ou então cada um de nós tem uma vivência, tem uma percepção, e a gente vai precisar necessariamente cada um encontrar o seu caminho e se melhorando. Mas a gente tem aí as orientações de Jesus, tem orientações de Buda, tem orientações até mesmo de Moisés, que é muito mais antigo e que ao tempo se perde um pouco, se mistura um pouco na humanização dele. E aí a gente tem tantos conhecimentos aí que vieram de tantas pessoas, de tantos espíritos, como Chico Xavier, né, que trouxe tantas mensagens, para que a gente tente encontrar o nosso caminho, tente encontrar qual é o bem que nós viemos fazer, e aí aprendendo aquilo que a gente precisa aprender. Se a gente parar de perder tempo com todas essas coisas que nós falamos no começo, com certeza nós teremos mais tempo para pensar, para nos dedicarmos à nossa ampliação, para que nós possamos ter uma encarnação melhor, uma próxima encarnação e uma outra melhor. É muito legal parar para refletir, não importa qual é a sua religião, não importa qual é a sua crença, por que você está aqui, né? O que Jesus queria falar, o que Buda queria falar, o que todos esses espíritos que muitas vezes vêm encarnando e trazendo mensagens positivas queriam falar. A gente precisa encontrar este caminho e não perder tempo mais com tantas coisas que nos fazem mal aqui no mundo, para tentar encontrar o nosso caminho. Tá bom? Esse é o assunto que eu gostaria de deixar aqui hoje, uma reflexão, na verdade, né? Lembre-se, não existe o certo ou o errado, existe aquilo que te faz ser um ser humano melhor. Então, se você não tem religião, ótimo. Se você tem religião, seja qual for, ótimo. O importante é que você faça o bem, é que você se desenvolva, que você seja mais consciente daquilo que veio fazer e daquilo que está se transformando. Tá bom? Eu fico por aqui. Se você gostou, compartilhe o conteúdo. É importante que estes vídeos cheguem a mais pessoas, é o objetivo dele, né, da gente poder levar um pouco mais de reflexão, um pouco mais de conhecimento do que eu tenho. Pode ser pouco, mas às vezes se a gente tem um pouco, compartilha, você tem um pouco, compartilha, e cada um vai compartilhando um pouco de conhecimento, a gente cresce junto, e esse é o objetivo, inclusive, da nossa própria encarnação. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, a gente se vê em breve.